Para Freud, não existe heteronormatividade. Todos somos bissexuais. A gente reprime pela criação. Não quer dizer que hoje você é bissexual, mas na formação, na formação da personalidade... Mas ele joga tudo na cultura? Não. Ah, tá. Porque assim, na formação da personalidade, a gente descobre a sexualidade. Aí ele diz da libido. Então a gente nasce na fase oral, experimenta o mundo pela boca, depois a fase anal, quando a gente controla os esfíncteres, que é geralmente a frase que a gente tira a fralda, tal, né? O prazer tá em controlar os esfíncteres. De 4 a 6 anos, mais ou menos, é a fase fálica, que quando você descobre o órgão sexual. Inclusive, é normal crianças na cidade se masturbarem. Não estão pensando no ato sexual. Faz cosquinha, né? Nossa, é não sei o que tal, é gostosinho, Tá. E aí, geralmente, de 6 a 12 anos, que era a época que começava a adolescência na fase dele, ele chama de fase de latência, onde essa libido dá uma sumida. E é onde nasce o clube do Bolinho e do Luluzinha. Não, menina que não. Ele fala, isso é o amor homossexual, amor pelo igual. Não tem nada a ver com o ato sexual. É quando o menino começa a se descobrir como homem em sociedade. Ele começa a sair do núcleo familiar, que era o único núcleo que ele tinha até então, né? E começa a se descobrir como um homem se comporta em sociedade. Entende? Aí entra a cultura forte. E aí entra forte, que aí é o amor pelo igual, né? Ele sente afeto, tanto que você pode ver que os machistas, o amor afetivo deles é pelos outros homens. Ele só valoriza homem, os amigos dele, a mulher é um depósito de esperma. Ele não respeita a mulher, ele não tem carinho com a mulher. Então os machistas, eles são muito mais homoafetivos do que os outros homens. Por quê? Porque a afetividade dele, a valorização dele tá no outro homem. Não quer dizer sexualmente, é que as pessoas confundem a terminologia tudo com sexo. Então, Freud diz que todos nós passamos por uma fase bissexual. O que acontece? A gente reprime pela criação. Porque se você olhar todos os povos pré-judaicos, aliás, no começo os judeus também eram bissexuais, depois que mudou. Mas todos os povos pré-cristãos, os fenícios, os vikings, os sumérios, os gregos, os romanos, todos eram bissexuais. Então isso mostra que culturalmente, pelo menos, é uma coisa normal, inclusive, na sexualidade, se ela não for reprimida, a bissexualidade. Não era uma coisa que era... em nenhuma cultura pré-cristã, socialmente, era mal vista a bissexualidade. Não significava que todos... Nos gregos, por exemplo. Não significava que todos eram bissexuais, mas era ou não é, entende? Era normal, vamos botar dessa maneira. Exato. Então, cara, mas a questão da homossexualidade no ser humano, psicologicamente falando, no quesito evolutivo, né, na psicologia evolucionista, ainda é um mistério, né? Mais ou menos. Porque a gente não tem... você não tá passando genes, né? É um dilema darwiniano, digamos assim. Isso, quem fala é o David Buzz, né? Isso. Então, a ideia é a seguinte, né? Por que isso é um pouco de um paradoxo? Porque casais do mesmo sexo, né, não vão passar os genes para a próxima geração. Beleza? Então, como que pode isso ser selecionado, né, pela seleção natural, se isso não iria para frente? Então, a hipótese, né, mais aceita é o seguinte, porque a gente esquece que a gente não passa os nossos genes somente através dos nossos filhos. A gente também passa os nossos genes através dos nossos sobrinhos. Então, por exemplo, a minha filha... ela tem 50% dos genes da minha filha veio de mim, beleza? Só que assim, eu compartilho genes, 50% dos genes com a minha irmã também. E eu tenho uma sobrinha. Essa sobrinha minha, ela tem 25% dos meus genes. Então a gente passa os genes para a próxima geração através dos nossos filhos e através dos nossos sobrinhos. Então se a gente abre mão de ter um filho, mas cuida de 2 sobrinhos, 25 mais 25, a gente está passando o mesmo número de genes para a próxima geração. Então isso quer dizer o seguinte, a hipótese é a seguinte, se você tem casais, se você tem, por exemplo, um gene, ou tem que faz com que, vamos imaginar, uma mulher, beleza? Ela tenha atração forte, mas muito forte, por uma mulher também. Essa mulher que tem esse gene, ela vai ter um relacionamento com uma outra mulher do mesmo sexo. Só que o irmão dela vai ter esse gene de gostar de mulher mais forte também, só que ele possivelmente vai deixar mais descendentes, porque ele tem esse ímpeto reprodutivo maior. Então a hipótese, Cauê, é o seguinte,
é que né, do ponto de vista genético, né, a homossexualidade pode estar relacionada ao fato de que, se você tiver essa base genética, nessas famílias, os sobrinhos, né, os irmãos, deixam mais descendentes, beleza? E tem pelo menos um estudo mostrando isso sim, tá? Agora, assim, essa é uma das possíveis explicações dessa coisa acontecer. Tá, mas vamos lá então. Vamos falar aqui, ó. Até desenhei aqui. Tem 4 pessoas e, no caso, é 25% de chance. No caso, o sobrinho tem 25% do gene, certo? Exatamente. A gente compartilha 25%. Eu compartilho 25% dos meus genes com a minha sobrinha. Só que, cara, no longo prazo, você não vai ter pessoas que têm esse gene, entende? O sobrinho tem? Então, mas no longo prazo. Porque, no caso, o cara que vai nascer e vai ser homossexual, ou a pessoa, enfim, né? Cara, ela não vai passar os genes dela. Não, mas o gene tem tanto na pessoa, porque assim, vamos supor... Não, eu entendo, tem na outra pessoa também. Mas no longo prazo, esse gene não vai se... Mas sabe qual está o seu problema? Avançar, né? O seu problema, assim, logicamente eu estou entendendo o que você quer dizer. O problema é que você está sendo reducionista. Você está tratando o ser humano apenas biologicamente. E você esquece que nós somos biopsicossociais. Sim, somos. Certo? Biopsicossociais. Nós não somos só a genética, embora ela é muito importante. E o Mas fator você tá evolutivo, falando do ser humano, né? o ser humano. Somos o ser humano. Nós somos biopsico. O psico é o que as nossas personalidades, como é construída a nossa personalidade, e o social que a gente está envolvido. Não, mas é isso que eu tô falando, do ponto de vista da psicologia evolucionista. Calma, mas é isso que eu estou tentando te explicar. É o que eu estou tentando explicar. Por isso que a bissexualidade, ela faz muito mais sentido, porque, por exemplo, os gregos, eles tinham as mulheres deles para reprodução, mas eles pensavam que o sexo do prazer e que dava mais, e que inclusive transmitia conhecimento para os gregos, inclusive era uma honra para um pai ter o filho perder a virgindade com um filósofo, entende? Mas eles tinham as mulheres deles, era importante as famílias, os filhos, não sei o quê, mas o prazer eles faziam com outros homens. Então, se você parar a pensar, a bissexualidade faz muito mais sentido e não atrapalha o fator genético. Sim. E era socialmente aceita. Entende? Então a gente tem que entender que a sociedade ela vai evoluindo também e as coisas, e a gente está num momento de transição. Não tô, pelo amor de Deus, não tô condenando nada. Não, a gente está tentando explicar porque assim, a homossexualidade ela é uma questão que foi pensada por inúmeras pessoas. E qual é o problema? O problema é que a gente ainda não conseguiu isolar um gene da homossexualidade. Isso. A gente não conseguiu aí, não quer dizer que não exista. Por exemplo... Tem alguns candidatos, alguma coisa, mas o fato, Cauê, e aí eu concordo contigo, não existe uma resposta definitiva a essa dilema, pergunta. Né? Não, assim, mas é um assunto científico que não é da minha área, vou deixar isso bem claro também, mas assim, eu sei que existem estudos trabalhando em cima disso, especificamente em relação a essa hipótese. O que o chileno está trazendo, que é interessante também, é o fato que existe uma questão cultural de repressão a uma eventual bissexualidade que seria mais natural na minha espécie. Confesso que vou estudar um pouquinho sobre isso, mas que para mim faz sentido, porque historicamente... se você achar lógico, me liga, tá? Peraí, me passa contato aí, meu querido. Não, legal. Não, a gente tá fazendo brincadeira mas aqui, mas no bom sentido. Mas você percebe... Mas aí é assim que funciona a ciência. A gente vai colocando hipóteses, a gente vai colocando, e aí começa-se a ter estabilidade, aí começa-se a fazer estudos. Isso é ciência.